Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpa o atraso, tá? Eu tava me virando aqui, tentando me virar em relação aqui ao Instagram, porque mudou um pouquinho. Então, hoje a gente vai falar, eu vou falar, né, sobre algumas regiões que a gente deve ter cuidado na hora de fazer alguns procedimentos. Eu pensei em começar a falar um pouquinho de toxina botulínica, porque eu sempre falo muito de ácido hialurônico, de fios. E aí eu resolvi falar um pouquinho de toxina botulínica, depois eu vou passar para lipo de papada, vou falar um pouquinho de cada. Eu não vou aprofundar muito em todos os temas, porque isso aí eu prefiro fazer no Masterclass, que vai ser na próxima semana, que vai começar no dia 30, tá bom? Então, falando de toxina botulínica, porque a gente acha que muitas pessoas pensam que toxina botulínica é muito fácil, né? E na verdade, não é essa facilidade toda. A gente tem risco quando faz também o Botox. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter conhecimento ao fazer a toxina botulínica, principalmente musculatura. A face muscular, a face é cheia de músculos. E o conhecimento desses músculos e sabendo a função que eles exercem, o movimento que eles têm que fazer na face, a conexão que cada músculo tem com o outro músculo, os músculos vizinhos, a gente tem que saber toda a musculatura e a região vizinha dessa musculatura para a gente poder evitar alguns problemas que a gente pode vir a ter com a toxina botulínica. Eu acho que muita gente, quando começa a fazer toxina, um dos maiores medos, né, é a pitose palpebral. E ela pode acontecer com qualquer um. Eu já tive pitose palpebral com algum paciente meu. Não é um acontecimento corriqueiro, até porque a gente tem como evitar uma pitose fugindo de algumas regiões, de aplicação de toxina em algumas regiões. Mas eu acho que a pitose realmente é um grande medo, porque deixa uma coisa muito visível, que atinge a visão, né? E se a gente pensar que a gente tem aqui uma área de segurança para a gente aplicar, para a gente evitar a pitose, é só a gente marcar de linha interpupilar a linha interpupilar. Então, marcar certinho a linha interpupilar. Tem gente que marca um pouquinho para fora. Sempre manda olhar para frente o paciente, marca a linha interpupilar. Da linha interpupilar, que seria basicamente essa região minha aqui, 1 centímetro acima da minha sobrancelha, aqui na região distal da minha sobrancelha, eu não posso aplicar a toxina botulínica. A pessoa pode até ter uma ruguinha aqui, que normalmente tem pessoas que têm essas ruguinhas, aquela ruguinha em forma de vírgula, né? Ela tem que aceitar aquela ruga, fazer fios de colágeno naquela ruga, mas não tirar aquela ruga com toxina. Porque essa região é uma região de risco. Normalmente, quando a gente aplica a toxina em uma região, ela vai migrar até 1 centímetro ao redor desse ponto de toxina. E aí, você aplica nessa região e ela migrar para a região da pálpebra superior, essa toxina pode atingir o músculo Miller. E aí, quando ela atinge esse músculo, a gente consegue ter essa queda palpebral e a pessoa fica com essa região muito pesada, ao ponto de, às vezes, o olho ficar lacrimejando, da pessoa, às vezes, ter uma dificuldade na visão, porque às vezes a pessoa já tem um excesso de pálpebra e aí você ainda consegue causar uma piora nessa situação. Então, acaba que essa pessoa fica com a pálpebra muito pesada. E não é uma coisa que ninguém quer passar, até porque muitos pacientes ficam incomodados e incomoda a gente também, né? E nesse caso a gente tem que tentar solucionar o problema. Enfim, solucionar um problema de toxina botulínica já não é fácil, porque uma vez aplicada e estando dentro da musculatura, a gente não consegue reverter, não existe reversão de toxina. Existe, na verdade, procedimentos que a gente faz tentando minimizar esse efeito, esse peso na pálpebra. Que seria muito, eu sempre bato muito no quesito de laser, porque realmente é o que eu mais utilizo. Existe sim a aplicação de DMAI, mas assim, não existe um estudo específico afirmando que o DMAI realmente é capaz de
a nos ajudar nessa questão de melhorar a aptose palpebral ou qualquer outro procedimento de toxina botulínica que a gente faz e não tem um resultado positivo. Mas enfim, por via das dúvidas, eu aplico também o DMAI na região que eu apliquei o Botox e que possivelmente teve esse erro. E uso muito laser infravermelho e vermelho na região para a gente poder biomodular aquela região, aumentar a oxigenação, aumentar o fluxo sanguíneo e, consequentemente, diminuir esse peso na pálpebra. Lógico que não é uma sessão de laser que eu vou conseguir isso, até porque o laser chama laser terapia. Tudo que é terapia você não consegue em uma sessão. São várias sessões. E o que eu mais vejo são pessoas que têm preguiça de usar laser. Laser, se você tiver preguiça, você nunca vai conseguir um resultado positivo. Então essa seria a região que a gente deve evitar. Outra coisa que eu utilizo muito na hiptose é o uso de colírio. A gente já usou muito Claril, apraclomidina, e atualmente o colírio que a gente está usando mais é o Alfargan, que ele realmente é um colírio mais atual no mercado, uma gota a cada 4 horas na pálpebra que a gente está, nos olhos que a gente está com aptose palpebral. O que esse colírio vai fazer? Ele vai aumentar os movimentos, né, da pálpebra e ele vai estimular o sistema adrenérgico do músculo Miller. Com isso a gente vai ter vai melhorar suavemente, né, lógico que não é de uma vez, esse peso. Não significa que eu vou melhorar 100% essa aptose, porque a toxina já está instalada no músculo, né? E um detalhe que a gente tem que ter muita consciência na questão de que quando começa a aptose, o paciente normalmente ele entra em contato com você. E a gente tem o bonde da toxina, que são os 15 primeiros dias de aplicação dela. Se eu esperar começar um laser, ou a aplicação de um DMAI, ou usar um colírio, após esses 15 dias, que são o bonde da toxina, não adianta. Você tem que agir antes de 15 dias, tá? Porque é realmente nesse período que a toxina está começando a fazer o efeito. Quanto antes eu agir, melhor vai ser meu resultado. Agora, eu não estou falando que vai resolver 100% a aptose, gente, mas pelo menos a gente vai ter uma melhora significativa e o paciente vai ficar um pouco mais satisfeito, um pouco mais aliviado pela situação. Falando ainda de toxina, existe a aptose e eu acho que a região mais problemática para a toxina, na verdade, seria essa região de terço médio e terço inferior. Em relação às burn lines, que são as rugas nasais, né, que a gente fica nessa região aqui do músculo nasal, a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai tirar essa ruga quando vai aplicar a toxina nela. Por quê? O músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz, ele sai embaixo do orbicular e ele vem caminhando aqui do ladinho da asa do nariz e insere no nasal. O elevador do lábio superior e da asa do nariz, ele é responsável para elevar o nosso sorriso, né? Os lábios e mostrar o nosso sorriso. O que acontece? Se eu tirar a ruga, aplicar a toxina no músculo nasal e conseguir atingir o elevador do lábio superior e da asa nasal, eu consequentemente vou abaixar o sorriso do paciente. Então, é um ponto também que a gente tem que saber muito bem o tanto que entra com a agulha, em que sentido que eu vou direcionar a agulha e até onde esse músculo elevador do lábio superior está. Então, fuja do elevador do lábio superior e da asa do nariz quando for aplicar a toxina no músculo nasal, tá? E ele sempre insere aqui no músculo nasal, então, notoriamente, eu já fujo dele aplicando a agulha sempre direcionada para a linha média, que aí eu já fujo um pouco do elevador. E assim, eu vou tentar minimizar o meu risco. Agora, pode acontecer, se eu atingir, vai abaixar o sorriso e realmente, o que eu uso para melhorar a situação? Laser, e nesse caso não existe um colírio, eu vou usar o DMAI. Existe também anti-inflamatório Etna, que o pessoal utiliza muito para poder cortar o efeito, acelerar, na verdade, o processo da toxina, e, consequentemente, a gente vai ter um prazo de toxina menor, que poderia durar 4 meses, vai durar 2 meses, mas não significa que você vai melhorar o sorriso gengival em uma sessão ou em 15 dias tomando um Etna, né? O laser seria o melhor remédio nessa situação. Outro músculo que a gente tem que tomar muito cuidado é o zigomático maior, na hora que a gente vai tirar as ruguinhas aqui do orbicular, né? A gente tem os pés de galinha e tem pessoas que os pés de galinha, eles não vêm só ter aqui essa região.
Vem e segue, às vezes vai até na orelha, passa do orbicular, na verdade, e atravessa o zigomático. Então, se você pensar que o zigomático ele sai da comissura e vem reto até inserir no osso zigomático, se você tem rugas nessa região, cuidado ao aplicar a toxina. Porque se você entra muito com a agulha nessa região, o que eu indico é entrar pouco com a agulha, só em pele, você vai minimizar a ruga. Vai durar pouco o botox nessa região específica, mas você vai conseguir suavizar a ruga. Só que se você entrar muito e atingir o músculo zigomático, uma das funções dele é elevar o nosso sorriso. Então, se você pega ele, a pessoa também não vai conseguir puxar o sorriso para cima. E aí ela vai rir de uma forma mínima e não vai, ela vai achar que vai o sorriso e não vai. É também uma região arriscada de se utilizar a toxina se você não tiver um bom senso de entrar menos com a agulha e de avisar o paciente realmente que essa toxina naquela região vai durar pouco. Outra região também que tem a ver com o sorriso, que a gente tem que ter muito cuidado. Muitos pacientes, existem aquelas rítides, aquelas ruguinhas nessa região aqui, ó, várias linhas, né? E principalmente as pessoas muito magrinhas têm demais. E quando ri, aparecem essas ruguinhas. O músculo risório, ele sai daqui da comissura, debaixo do orbicular, e ele vem reto, em uma linha reta. O músculo risório, uma das funções dele é puxar o sorriso lateralmente. Se você entra muito com a agulha para poder tirar essas ruguinhas, essas rígides, você consequentemente pode pegar o músculo risório e a pessoa que ri até o pré-molar, às vezes já é um sorriso curto, né? O meu já não é um sorriso muito longo. Eu não vou nem conseguir puxar o sorriso. E tem pessoas que ficam até bem, né? Porque tem gente que ri mostrando até o osso vestibular, o corredor bucal, até o siso. Nisso, esse ponto seria ótimo de aplicação. O risório ia diminuir essa margem de sorriso, ia ficar até mais harmônico, apesar de ter a maioria dos pacientes não gostam de aplicar porque acham que o sorriso diminui demais, mas fica realmente um sorriso visivelmente mais harmônico. Mas também é um ponto de risco de aplicação de toxina botulínica. Um ponto também que eu vejo, eu gosto muito de aplicar toxina nas pregas platismais, ó, né? Nessas pregas platismais. Só que a aplicação de toxina nessas pregas platismais, tá, vó Soraya? A aplicação de toxina nessas pregas platismais, elas têm que ser executadas de forma superficial. E uma quantidade de toxina tem que ser mais diluída. A toxina, quando ela tá mais diluída, você tem uma efetividade? Tem. Talvez não vai durar uma quantidade de meses que deveria, teoricamente, a gente queria que durasse. Mas a gente tem que pensar que o platismo, ele sustenta a nossa face. Então, o que me mantém erguida é o platismo. Se eu aplicar muita toxina nas pregas platismais, eu vou perder essa sustentação e vou ficar com queda. Às vezes eu tenho dificuldade, inclusive, de fazer um abdominal na academia, né? Porque a gente acaba utilizando o platisma para fazer o abdominal. Então, cuidado ao aplicar nas pregas platismais. Tentem fazer o mesobotox, dilui mais a toxina e entrem pouco com a agulha, para realmente você não perder a função do platisma, tá? Que é sustentar a nossa face. Cuidado. E quando você aplica no platisma também, laser, né? Mas enfim, não são pontos corriqueiros que muitas pessoas acabam não fazendo, né, esses pontos. Mas eu particularmente gosto, faço, tanto em alguns pacientes que querem fazer, que eu tento vender e que eu acho que é plausível fazer, mas sim, tem que ser o mesobotox. E faço muito em mim, porque eu tenho um platismo muito forte, né? E eu tenho que fazer até para manter essa região sequinha, senão vai puxar e vai dar mais pele e não tem jeito. É a lei da gravidade, não tem jeito. Acho que de toxina, normalmente acho que os pontos mais perigosos, acho que seriam isso que eu tô lembrando agora. Vamos então falar agora de lipoenzimática, né? A lipoenzimática também pode acontecer alguns problemas. As pessoas falam assim, a lipoenzimática é tranquila, é fácil. Não, não é difícil de fazer. A lipo, ela é fácil de ser executada, a lipoenzimática. Ultimamente, eu não sou muito fã da lipoenzimática, porque eu faço mais a mecânica. E depois que eu peguei uma paciente que tinha feito muitas
muitas sessões de lipoenzimática, eu fui fazer a lipomecânica nela e eu tive uma decepção muito grande. Ela formou uma lipofibrose, a gordura tinha fibrosado e entupia muito a cânula. Eu não conseguia lipar direito a paciente. Tive resultado positivo com ela, mas não foi a satisfação que eu queria. Eu queria muito mais do que o que eu consegui dar para essa paciente. E hoje eu tô fazendo nela o ozônio, que é a minha maneira hoje de tentar, porque ela não quis passar por outra cirurgia, então realmente eu tenho feito o ozônio para queimar a gordura, numa dosagem de queima de gordura, que é também uma opção minha. Eu também não tô gostando de muitas sessões de lipoenzimática, mas ela também sim pode dar problema, inclusive necrose. Se você aplicar uma enzima na gordura da papada e ela ficar muito superficial, uma quantidade muito grande naquele ponto, você pode também ter uma necrose naquela região, de tecidual. E o que vai me ajudar também é laser, é um ozônio, com certeza o ozônio vai me ajudar, porque vai aumentar a oxigenação nessa região. Nossa paciente tinha muita fibrose ali, mas assim, a dela não tava fibrosado o tecido, mas a gordura não fibrosou. Essa paciente que eu tô falando, eu tirava, ela entupia a cânula e não conseguia lipar. Depois que se entope a cânula, a gordura não sai. Então eu tinha várias cânulas, então era eu lipando e a Tati desentupindo a cânula para não conseguir lipar. Entendeu? Era pior, porque se tivesse só a fibrose, eu tivesse quebrado a fibrose e lipado, conseguido lipar, tudo bem, mas a gordura entrava na cânula e entupia, aí não ia mais, não desenvolvia a lipo. Foi uma lipo muito demorada e com resultado pobre. Eu queria um resultado melhor. Então eu fiquei um pouco meio cabreira com lipo enzimática. Um dos problemas que eu mais vejo, e normalmente, esse problema eu nunca tive, mas eu vi e aprendi com aluno, e a gente sempre aprende muito com aluno. Foi uma paciente. A Tati, quais outras intercorrências podemos ter com lipo? Eu vou falar agora, Tati. Na verdade, é esse que eu ia falar. O que aconteceu? Duas alunas minhas passaram por isso, que foi... O que eu falo? Gente, gordura de lipo é o seguinte, pegou, é seu, aplica. É aquilo ali que você tá pegando, é a gordura, aplica a enzima. Mas não solta o tecido gorduroso antes de aplicar. Aplicou, solta. E aí, o que acontece? Muitas pessoas pega, enfia a agulha e solta, depois que aplica. Nesse soltar, a pessoa pode entrar mais com a agulha e atingir algum ramo de nervo e ter um problema. Essas duas alunas minhas, as duas passaram pelo mesmo problema. Soltaram o tecido, aplicou a lipo enzimática e, consequentemente, pegou o nervo mentoniano. E o paciente ficou com a boca meio caída lateralmente, entendeu? Ia falar e ficava repuxando. É uma parestesia que com um laser infravermelho você vai conseguir reverter a situação. E, consequentemente, você vai ter uma melhora com várias sessões de laser. Posso minimizar essa queda com uma aplicação de toxina nesse excesso de força do músculo abaixador do lábio inferior. Mas o problema de você aplicar o Botox é o paciente simplesmente ir embora e não fazer o laser. E você não vai saber se vai ter melhorado realmente a parestesia, e depois que o Botox acabar, o efeito da parestesia voltar. Então, o que eu gosto mesmo é de prender o paciente fazendo laser, porque eu quero resolver o problema e não mascarar o problema. Mas, enfim, a toxina botulínica sim ajuda nessa situação, dá até para devolver para o paciente uma vida social, que ele não tá fazendo. Apesar de que hoje em dia nós não temos vida social, né, gente? A máscara tá mascarando tudo. Então, se tivesse problema, pode ficar só no laser, não precisa de aplicar o Botox. Acho que de lipo, basicamente, o problema que eu vi realmente foi isso. Necrose em lipo, eu sei que existe, que acontece, já vi foto, mas eu nunca tive alguém próximo a mim com um problema de necrose com lipo. Mas acontece e é plausível de ser resolvido com laser, tá? Em relação a lipo, eu acho que seria só isso. Aí eu anotei aqui pra gente poder falar um pouquinho de ácido hialurônico, né? O que a gente mais precisa saber para aplicar um ácido hialurônico? Conhecimento anatômico a gente precisa muito para toxina, para ácido hialurônico também. Porém, além de músculo, a gente tem que dominar vasos
e artérias. Onde tem um vaso, tem uma artéria. Um caminha do lado do outro, tá? E eu acho que, assim, depois de algum tempo que a gente vai pegando prática, sempre existe aquelas regiões que a gente tem um pouco mais de insegurança. Todo mundo passa por isso. E não tem como negar que a maioria dos problemas acontecem nessa região central, que, como diz meu amigo Junqueira, a faixa de Gaza, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado. Nariz, sim, nariz é um problema que... Eu acho que o maior problema, na verdade, é o nariz, porque dessa região aqui, que é considerada a faixa de Gaza, a boca é um problema, a glabela é um problema, mas o nariz de todos, para mim, é o pior, porque o nariz, ele tem muita cartilagem, pouco músculo, pouca circulação sanguínea, então o aporte sanguíneo é mínimo e a gente precisa de muito aporte sanguíneo para ter uma boa recuperação. Então, sim, o nariz para mim é um ponto de pior que a gente pode ter de uma resposta com ácido hialurônico e em relação à necrose, que eu acho que o maior medo da maioria das pessoas é ter uma necrose. Enfim, eu minimizo sabendo realmente artérias e vasos, tá, gente? Eu nunca posso esquecer do caminho que a artéria facial percorre. Se você pensar que todo mundo tem como se fosse um buraquinho, vamos dizer assim, uma depressão na mandíbula. E dessa depressão é que sai a artéria facial. E ela vem irradiando por toda a face. A partir do momento que ela vai fazendo o seu caminho, ela vai mudando o nome. Artéria labial inferior, superior, angular, nasal, dorsal, troclear. Ela vai caminhando e mudando de nome. Ou seja, as artérias e vasos, elas estão todas interligadas, né? Tem muita interligação com outras regiões? Tem, total, porque o nariz, ele tá interligado com toda a artéria facial e tá interligada com a labial, com a oftálmica, elas estão todas interligadas. Inclusive, essa pergunta é boa, porque o que acontece? Eu já vi, hoje não, mas eu já vi 2 casos que a pessoa foi fazer nariz e a necrose foi pro lábio. Por quê? Tô fazendo nariz, vi uma isquemia, que é o primeiro sinal de necrose. E aí, eu injetei, ficou com a cor púrpura, né, depois, e aí eu vou lá, pego e injeto a hialuronidase no nariz. Resolvi o problema do nariz, não tô com necrose no nariz, só que eu esqueci de aspirar. E eu, ao invés de colocar uma quantidade grande, foi injetar dentro de um vaso ou de uma artéria, e esqueci que minha artéria columelar, ela está diretamente ligada à labial superior. E se eu injetei dentro, para onde que ela foi? Labial superior. A necrose aparece no lábio. E aí eu fico, nossa, como que aconteceu no lábio, né? Como? Gente, as artérias estão todas ligadas, os vasos estão todos ligados. Se eu não fizer a hialuronidase no percurso da artéria, eu vou ter o problema na artéria vizinha. Isso é fato. Entendeu? E eu vou ter regiões que vão ficar roxas, não só naquele local, mas eu vou ter regiões que o aporte sanguíneo vai diminuir, vai ficar também aquela cor púrpura. Quando eu faço a hialuronidase, eu tenho que pensar no caminho da minha artéria, do meu vaso, para eu poder aplicar a hialuronidase também nas regiões vizinhas, principalmente se eu não tenho certeza que eu aspirei, se eu não tenho certeza que eu injetei dentro de um vaso. Então, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Após o preenchimento, se eu faço laser sim. Não em todas as situações, principalmente quando a gente está em curso, é muito complicado, tá toda hora parando para fazer o laser. Mas no meu consultório, especificamente, eu tento fazer o laser em todas as situações dos meus pacientes. Apliquei o laser e, se possível, às vezes eu deixo até ele fazendo o ILIB enquanto eu estou fazendo o procedimento. Eu sei que o ILIB aumenta o sangramento, mas pelo menos a pessoa fica também um pouco mais calma e o procedimento rola mais tranquilamente, entendeu? Mas faço sim, porque eu acho que ali agrega valor no meu procedimento, o cuidado é maior e eu tenho um maior aporte sanguíneo na região, consequentemente, se eu tiver, vamos supor que eu tive um princípio de necrose, nem vi, eu já vou estar aumentando ali o meu aporte sanguíneo. Só que a minha recuperação do paciente vai ser muito melhor. Se eu peguei um vaso durante o procedimento, rompi um vaso no procedimento de preenchimento ou labial, ou fazendo o nariz e tudo mais, eu vou ter uma melhora até desse roxo que ficou ali mais rápido. Em vez de demorar uns 15 dias, ele vai ficar 10 dias. Então, a melhora vai ser melhor em todos os sentidos de recuperação.
O triângulo perigoso da face, é isso mesmo, a faixa de Gaza. A gente tem que fugir dele? Não, a gente tem que estudar e fazer ele, né? Isso é fato. Mas, assim, em relação à hialuronidaze, gente, pense sempre que você tem que fazer, imaginar, pensar no que você fez. Eu sempre, quando eu falo que eu vou fazer um procedimento, eu falo assim, nossa, eu tô entrando aqui agora, eu tô atravessando tal camada, depois dessa camada vai vir tal camada, vai vir tal camada. Eu tenho que pensar em toda a anatomia que eu tô atravessando naquela hora. Tudo isso passa na minha cabeça quando eu tô fazendo. Porque eu passando por isso, todo esse filme na minha cabeça, eu tô estudando. E aí eu tô gravando mais e mais e mais. Como saber se o paciente é alérgico a ácido hialurônico? Pois é, teoricamente não deveríamos ter alergia a ácido hialurônico, porque nós produzimos ácido hialurônico, né? Mas existe o processo de chegar ao ácido hialurônico, que às vezes pode ser que algum ácido hialurônico passe por um processo que tenha sulfa, e o paciente tem alergia a sulfa, você pode ter um problema. Mas, teoricamente, não deveríamos ter alergia a ácido hialurônico. O que eu aconselho é sempre fazer um teste em antebraço. Agora, assim, o teste você pode fazer até com ácido hialurônico sem reticulação, para não ter um problema, que você vai ter uma noção. Mas, basicamente, eu acho que a questão não é tanto uma alergia. É difícil você ter alergia realmente a ácido hialurônico. Mas se você tiver uma reação de vermelhidão na região, tem que entrar com o antialérgico. E se persistir, desfazer o procedimento. Mas é raro, Roberto, é muito raro ter um processo alérgico a ácido hialurônico. É mais fácil a gente ter um processo alérgico por um produto que foi utilizado no processo de produção de ácido hialurônico, tá? Porque e isso não vem em bula, eu já procurei, mas eu já tive um problema com o paciente que tinha alergia a sulfa. E o procedimento, e eu acredito que esse ácido hialurônico, ele tinha, esse processo de fabricação dele devia ter sulfa. Infelizmente, graças a Deus foi resolvido e eu não uso ácido hialurônico nela, porque eu não consigo ver isso tudo em bula, infelizmente. Mas tem como você fugir fazendo teste, tá? E vivendo e aprendendo, né? Problema eu tive com um processo, essa paciente, e evito, se a pessoa, esses dias eu tive uma paciente que ela chegou com uma lista de tanta alergia, que eu não sabia o que eu fazia nela. Tudo que eu pensava, eu poderia causar um problema para essa paciente. A única coisa que eu pude oferecer para ela, que poderia não causar um problema nela, foi IPRF. E sem citrato, porque até o citrato ela poderia ter alergia. Não era uma coisa que tinha na lista, mas vai que tinha, né? Eu só faço isso nela. Toxina botulínica ela não pode fazer. Ela tem alergia a vários produtos que tem toxina. É uma paciente CRO positivo. Ela é inviável para qualquer pessoa. Eu acho que... Eu até falei com ela, procura um ortomolecular, faz um tratamento, que eu acho que a senhora pode melhorar muito a sua saúde em relação a ortomolecular, a essas alergias. Mas eu acho que ela tem realmente para fazer um tratamento para ela poder conseguir fazer até alguns procedimentos, não é só procedimento estético, não ter vida, né? Porque com tanta alergia ninguém tem vida. No caso de necrose, qual a primeira providência que devemos tomar? Primeira coisa, o primeiro sinal de necrose é a isquemia. Quando a pessoa tá com isquemia, eu não devolvo o paciente para casa com isquemia, gente. Eu nunca devolvi um paciente para casa com isquemia. O último curso que eu tava em Goiânia, quem tava lá, no curso de fios, pode provar isso. O paciente teve uma isquemia, fazendo fios nasais, e quem não pensa que fios não dá problema, dá, né? A gente tem que saber resolver, e a paciente só foi embora para casa depois que a cor do nariz dela voltou ao normal. Fiz muito laser, e a isquemia você fica, né? Você aperta, tira. Se a cor voltar rápido, né, a cor normal voltar rápido, já pode ser um sinal positivo de que não é uma necrose. Mas você tem que ficar atento. E é o primeiro sinal. Deu a isquemia, passou poucos minutos, começou a ficar com a cor púrpura, necrose. Aí sim, hialuronidase. E aí eu não tenho medida para hialuronidase não, gente. Eu realmente aplico muita. E aí eu aplico muita na região que eu fiz e aplico também em regiões vizinhas, porque eu não sei até onde vai ser essa necrose. E laser, muito laser, ozônio, assim, o que eu tenho em mãos eu faço. Ozônio, laser e hialuronidase. A hialuronidase é o primeiro que eu faço. E medicação. Eu preciso de medicação. Eu tenho que ter tudo isso em mão, saber alguns protocolos. Os meus protocolos eu criei, basicamente. Eu não domino laser.
Eu não sou professora de laser, mas eu fiz cursos que me deram uma bagagem, que eu não considero uma bagagem grande, mas eu acho que eu apanhei tanto com problemas que eu já tive e que meus alunos já tiveram e passaram para mim alguns problemas que eu tive que ajudá-los ou até mandaram para mim resolver o problema, que não tem como, você acaba estudando. E eu recebi muita ajuda, eu sou grata a muitas pessoas e professores que me ajudaram, infelizmente nenhum de Brasília, mas eu tive muitos amigos em Belo Horizonte, São Paulo e Rio que me ajudaram realmente, que me fizeram chegar onde eu sou hoje, tá? Que me fez estudar, me deu cartas na mão, de artigos, de protocolos que eles usavam e me fez chegar no meu protocolo. E é o que eu uso e que inclusive eu vou falar para vocês no Masterclass sobre esse protocolo que eu criei. Mas é o que me ajuda. Lógico que o meu protocolo não é uma regra para todo mundo. Eu tenho ele, eu uso ele inteiro ou eu uso parte dele. Mas é uma coisa que eu sigo para minha vida e o que resolve minha vida, né? E agradeço imensamente esses professores. Poderia citar nomes aqui, mas eu tenho certeza que eles não vão gostar. Mas foram pessoas de fora de Brasília, infelizmente. As pessoas não são tão unidas assim. Oi, Natasha. Eu não sou estudo não, mas obrigada. Falando em fios, pode dar intercorrências? Muitas. Inclusive esse nariz eu achei que eu ia ter que tirar o fio. Eu só ia liberar a paciente para casa se voltasse a cor normal no nariz. E se o nariz não voltasse a cor normal, eu ia sentar ela na cadeira e ia tirar o fio dela. Eu não ia devolver ela para casa nunca, até porque no dia seguinte eu ia embora de Goiânia. E eu não queria deixar esse problema lá. Até porque a Lud também não ia estar lá, ela estava viajando, eu tinha que resolver logo. E tirar fios não é uma coisa tão fácil, infelizmente. Seria fácil se eu tivesse um ultrassom em mãos. Aí eu ia tirar o fio com facilidade, porque o ultrassom ia me guiando. Era como se fizesse... A gente não faz punção guiada, então o ultrassom eu poderia fazer a retirada de um fio guiado. Aí seria ótimo. O fio, ele é mais fácil de resolver o problema, porque tem como tirar, né? Mas também não é fácil tirar um fio. E, assim, o ultrassom facilitaria muito a minha vida. Tá bom, Lilian? Agora, se eu tenho ultrassom, eu com certeza tenho um guia para me fazer isso. Em Brasília, eu tenho a Fernanda, que eu poderia ligar e ela me auxiliar nisso. Em Goiânia, para fazer esse tipo de serviço, de ir na clínica de alguém auxiliar, eu não sei quem poderia fazer isso, mas eu conheço que a Poliana Rebouças, ela tem ultrassom. Eu só não sei se ela iria à clínica de alguém. Isso aí teria que entrar em contato, conversar com ela para ver se ela faz isso. Obrigada, meu bem. Mas é porque eu gosto. Gente, eu fico tão feliz quando vocês crescem na harmonização, quando eu vejo vocês crescendo em conhecimento, sabe? E eu fico triste de alguns terem problemas, mas os problemas fazem vocês crescerem tanto. E eu cresço junto com vocês, porque eu também aprendo muito. Aí eu vou me gabar, que hoje vocês estão me enchendo meu saquinho aqui, ó. Eu vou me achar. Mas, gente, em questão de fios, né, que a Tati perguntou, vamos lá. O fio também pode acontecer de ponta dele ficar para fora. E às vezes a gente corta rente, mas aí o nariz às vezes dá uma quedinha depois da inserção do fio, uma semana, 2 semanas depois. E se sair uma pontinha para fora, se a gente for lá e corta, já resolve. Se não tiver levado infecção ali para dentro, já resolve a situação e você fica livre do problema. Mas isso aí seria o mínimo, né? Cortar um excesso de fio que fica. Mas a gente já tenta solucionar isso até no próprio procedimento, né? Cortar o mais rente possível para que isso não aconteça. Mas, se acontecer, é só cortar o excesso. E antes que... É bom não deixar isso para muito depois, porque pode ser que essa pontinha leve infecção para dentro, e isso não seria agradável, né? Que aí a gente teria que entrar tirando fio, dando medicação, aquela coisa toda que não é legal de acontecer. Mas tem como solucionar assim. E nariz, fios em nariz, a gente tem que pensar que a gente utiliza em nariz anestésico sem vaso. Então o sangramento já é bem considerável. Por quê? Porque com o vaso eu já vou diminuir o aporte sanguíneo ali, eu não quero isso, né? E vou ter uma isquemia, eu não vou saber de que é essa isquemia. Mas quando eu faço fios no nariz, o interessante é não fazer tudo de uma vez. A gente tem que passar por fases. Se eu vou fazer fios no dorso e na columela de tração, por exemplo, beleza, eu vou lá e faço os fios. Pronto, fiz uma fase. Aí depois, daqui 15 dias, o paciente volta,
Oi, Paulo, obrigada por estar aqui presente. Gente, Paulo é um ótimo professor de nariz. Eu acompanho ele, já fiz curso com ele, aconselho muito. Quem quiser fazer curso com ele em São Paulo, ó, passa tudo e não esconde nada também, viu? Em relação a voltar 15 dias depois e fazer o outro fio que eu tenho que fazer, o nariz em ponta fina, aí eu não posso fazer fios todos de uma vez, porque cada vez que eu mexo mais, que eu vou lá e aperto, eu vou estar diminuindo a porta sanguínea, vou deixar mais isquemia. Então, assim, esse foi um dos problemas que eu tive com essa paciente lá em Goiânia. Então, eu fiz tudo de uma vez. Curso não tem como, né, gente? A gente acaba fazendo tudo de uma vez. A gente peca por isso, mas o ideal seria fazer em sessões. E aí a paciente deu muita isquemia, demorou muito para passar e para voltar ao aporte sanguíneo, mas também foi muito laser que a gente fez. Depois, quando resolveu voltar, foi voltando e graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, até a medicação que eu passei para ela, eu já passei a medicação pensando, porque normalmente eu passo o antibiótico, passo o corticóide ou o anti-inflamatório e um remédio para dor, um analgésico. E para dor eu já passei para ela logo um AS, que eu sei que o AS já vai aumentar o aporte sanguíneo ali naquela região e já vai me trazer um alívio, né, ao longo dos dias que ela estiver fazendo uso da medicação. Em relação a mais... Um problema que a gente já teve com fios em curso foi um aluno que colocou o fio muito superficial no terço médio do paciente. E quando o paciente nos procurou, já tinha fibrosado o tecido. E quando fibrosa superficial, fica uma aparência feia, notório de longe. Então, o que a gente teve que fazer para resolver o problema foi realmente fazer com que esse fio... normalmente o fio, ele fica... tendo resultado ali naquele tecido 1 ano e meio, média de 18 meses. A gente acelerou 18 meses, né? Se pensar bem, o que vocês pensam que pode degradar um fio? Quando a gente dá aula, a gente fala, gente, foge do calor quando faz fios, não é? Por quê? Porque o calor degrada. A gente pede para nem fazer laser no primeiro mês dos fios, porque ele vai degradar o fio. Então, a gente acelerou o processo de degradação do fio, justamente usando calor. Tá? Existem várias maneiras de usar calor. Eu posso usar com a radiofrequência, eu posso usar um CO2 fracionado. E aí, a gente acelerou o processo, o fio desfez bem rapidamente, graças a Deus. E a paciente ficou satisfeita, porque a gente não deixou ela perdida, né? A gente deu todo o auxílio para que ela solucionasse o problema. E graças a Deus foi tudo solucionado. Eu acho que o importante de tudo que a gente faz na vida, se você resolveu trabalhar com ROF, é realmente você investir em conhecimento e nunca deixar o paciente sair da sua cadeira. Você ter as pessoas certas para pedir ajuda e sempre estar ali dando aporte para um aluno que te pediu ajuda ou um colega que te pediu ajuda. Dar aporte para ele o tempo inteiro, dar conhecimento, dar artigo para ele ler, porque ele tem que estudar, ele tem que saber o que ele está fazendo. E não deixar o paciente sem ajuda, porque o paciente ele fica do seu lado se ele vê que ele está bem amparado. Se ele não vê que ele está bem amparado, é a hora que vai realmente para o hospital, é na hora que realmente vai dar com a boca no mundo e a gente realmente não tem como, a gente é mal falado. É uma classe que infelizmente não é unida. E, aliás, eu tenho notado que com a ROF isso tem mudado um pouco, graças a Deus. Mas eu acho que tende a melhorar mais se nós nos ajudarmos, tá, pessoal? Então, o que eu noto nesses anos todos de prática? Eu sempre no início, gente, eu tinha muita insegurança. Não tem como não ter insegurança, né? E isso, na verdade, os problemas que eu tive na ROF, que eu aprendi a solucionar com a ajuda de colegas, de terceiros, que realmente me ajudaram muito, mas cada problema que eu tive me trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande, porque eu queria resolver aquele problema. E eu consegui resolver, graças a Deus. E aprendendo a resolver esses problemas que eu criei os meus protocolos que hoje eu utilizo nos problemas que eu tenho. Eu vejo hoje em dia, nas minhas classes, nas minhas turmas, tantos alunos com uma capacidade tão incrível de crescer e ao mesmo tempo eu não vejo esse aluno investir tanto nele, sabe? Às vezes ele mesmo não acredita tanto que ele tem a capacidade que ele tem. Gente, acreditem em vocês, porque eu vejo muita gente perdendo oportunidade de crescer justamente porque
acomoda, acha que não é para ele. E ele, naquela prática ali da clínica, eu vejo a capacidade dele, mas também vejo o desinteresse em investir, porque acho tudo muito caro. A gente não tem nada barato na vida. Conhecimento é caro. Desde quando foi barato, né? Não tem como eu fazer um curso de implante sem comprar um motor de implante que é R$10.000. Por que vai ser mais barato que isso fazer harmonização facial? Né? Investe em conhecimento que vocês vão chegar alto e muito alto. Sabe, assim, a prática nos leva à perfeição. Então, praticar é o segredo, entendeu? E não tenham medo disso, porque se vocês tiverem medo, vocês nunca vão alçar voos. E alçar voos, que eu falo longe, porque eu vejo muita gente perdendo oportunidade por pouca coisa que acontece na vida de vocês. E a capacidade de vocês é tão grande, vocês não sabem o quanto. Então, invistam mesmo, não perde oportunidade, não. Tati perguntou aqui, fala de Sculptra, quais seriam as opções para reverter? Nada, nenhuma. Não existe o que reverter Sculptra. Por isso que Sculptra nunca é uma primeira opção de curso. A gente pega a mão primeiro com a Cellulon, toxina, Skin Buster, lipo, e outras possibilidades, mas o Sculptra, depois que a gente tem mão, que a gente pega para fazer Sculptra. E Sculptra, quando você deixa nódulos, porque você não diluiu no tempo correto, que tem que ser no mínimo 24 horas antes, ou que você não colocou não fez uma retroinjeção uniforme e ficou um bolo ali demais e deu aqueles bolinhas que ficam em algumas regiões, principalmente essas regiões mais pescoço, que é mais fininho, pode ser que fique essa irregularidade. Às vezes o próprio paciente não faz as massagens devidas que a gente deixa para ele fazer, e eu acho que o Sculptra nos prende ao paciente em relação a isso. A responsabilidade do paciente, quando a gente passa para ele, às vezes não é devida, ele não vai seguir corretamente, e a gente pode sim ter problema com o Sculptra, e não tem como reverter. Tem como eu tentar aplicar um Triancil, que é um corticoide, que não pode ser aplicado em grande quantidade também, esse Triancil, mas é uma opção que eu tenho para tentar melhorar a situação e nem assim pode ser solucionável. Quando dá um granuloma, eu vou lá e aplico, massageio, tento minimizar o problema, mas nem sempre eu vou ter um sucesso nessa questão do Sculptra. Tudo que não é solucionável é muito difícil. Por exemplo, a hidroxapatita, que é um bioestimulador, Tati, eu faço, e se eu tiver uma irregularidade, se eu injetei, ficou um bólus, uma coisinha a mais ali, um nódulozinho, se eu aplicar um soro, até uma lidocaína, e massagear bastante, eu consigo desfazer aquele nódulo que ficou ali. Mas no Sculptra eu já não tenho essa possibilidade. Mas assim, é um produto muito bom. Se bem feito, se massageado da forma correta, devida, a quantidade que deve ser massageada, a bioestimulação ela vai acontecer. Infelizmente, é um produto caro ainda, porque ela não tem concorrente no mercado. É só o Sculptra, porque é o ácido polilático, é só um que existe, e por isso que eu acho que o preço ainda fica inviável para muitos pacientes, né? Porque não é com uma sessão que eu vou conseguir milagre. E tem gente que acha que uma sessão de Sculptra vai fazer uma cirurgia plástica. Sem 3 sessões, eu não consigo muita coisa, e às vezes, dependendo da pele, da flacidez, é mais de 3 sessões. Tem gente que usa 2 vidros em uma sessão. E 3 sessões, cada sessão com 2 vidros. Então, assim, é muito produto. E às vezes, se for pensar no frigir dos ovos, uma cirurgia plástica é bem viável, às vezes, ao invés de um Sculptra. Infelizmente, mas é uma real. Dependendo da flacidez do paciente, vale muito mais a pena uma cirurgia. E eu não tenho medo de indicar uma cirurgia, não. Às vezes é bem mais viável, realmente, fazer uma cirurgia e depois ela volta. E ela não vai fugir da harmonização. O envelhecimento ele vai continuar acontecendo mesmo depois da cirurgia, né? Então, tem gente que eu vejo uma flacidez tão grande que eu prefiro indicar a cirurgia plástica. Deixa eu ver aqui, que mais? Mais importante é que você aprendeu e repassa isso para todos. Obrigada, Tati. Obrigada, Lilian, você também. Hidroxapatita para fazer hidratação é bom? Também, ele hidrata, mas ele mais bioestimula também, né? Mas eu gosto da hidroxapatita até para clareamento de melasma. Eu acho que quando ele tá bioestimulando ali, e ele tem uma hidratação, e o melasma também, eu vejo uma melhora do melasma. Lógico que assim, ele sozinho não, eu posso associar outras coisas, Lilian. Mas eu tenho sim uma melhora. Ruim que dependemos da massagem do paciente. Sculptra total.
Se não tiver uma massagem, o hidroxapatita nem tanto, mas a Sculptra totalmente eu dependo do paciente. E se ele não for confiável, nem vale a pena fazer um Sculptra. De nada. Elancê, eu adoro Elancê. E você também deve gostar. O resultado do Elancê, ele é excelente para volumizar. Ele é excelente para bioestimular. Ele, se bem feito em pontos adequados, você tem uma durabilidade maior. Se você selecionar o produto Elancê que dure 2 anos, que dure 3 anos, eu acho que é bem mais viável o Elancê do que o ácido hialurônico. Porque você usa uma quantidade menor. Vamos supor que enquanto eu use 10 seringas de ácido hialurônico, talvez 3 de Elancê já me satisfaça. Beijo, sumida. E aí, com 3 seringas, eu já consigo fazer quase com a harmonização completa. Eu não digo harmonização completa porque tem regiões que eu não posso usar um Elancê, mas aí eu vou, na boca, por exemplo, eu vou ter que usar um ácido hialurônico. Mas eu consigo um melhor lifting com ele, mais durável e ainda assim diminua a flacidez. Eu amo o Elancê e infelizmente ainda poucas pessoas usam, mas eu sou super a favor dele. Se eu consigo vender ele para o paciente ao invés do ácido hialurônico, eu ainda prefiro. Mas, assim, eu nunca tenho ele como primeira escolha quando é a primeira vez que o paciente está fazendo uma harmonização facial. Porque eu corro o risco de fazer um procedimento no paciente e ele não gostar. Com ácido hialurônico, eu consigo reverter, desfazer o procedimento. E o Elancê eu não vou conseguir. Então, assim, eu prefiro usar ele como segunda opção quando eu vou fazer uma harmonização facial só por essa questão. Mas se eu tiver certeza que o paciente vai gostar, é ele que eu indico, tá? Gente, já tá quase na hora, né? Eu vou me despedir aqui de vocês. Gente, obrigado por todos vocês estarem aqui hoje, tá? Eu vou convidar vocês de novo para o Masterclass a partir do dia 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. Eu vou falar com mais detalhes, tá? Sobre as intercorrências, sobre rinomodelação e sobre preenchimento labial. A partir do dia 30. Eu espero que vocês estejam todos lá. Eu vou tentar ser mais... meu aço predileto, vixe, esse me aperta sem abraçar, né, Lilian? Eu gosto muito do Teozial, engraçado. Pouca gente fala dele, mas eu sou fã do Teozial e do Belotero. Na verdade, são assim os meus prediletos. Vai mesmo, senão eu te puxo a orelha, Tati. Mas enfim, gente, eu espero vocês lá, tá? Eu quero falar muito sobre esses 3 assuntos. Vou falar um pouquinho do protocolo que eu criei, que não é segredo, tá? Não vai ser segredo pra ninguém, porque já existe isso em artigos. Só que são pouco divulgados, as pessoas não usam, e eu misturei uma coisa com a outra. Eu criei meu protocolo, que tem envolvido laser, que tem envolvido PRF, que tem envolvido ozônio, só que nenhum artigo tinha tudo isso junto. E eu sou aquela pessoa medrosa e exagerada, sabe? Se eu tenho um problema, se me falam que o ozônio é bom, que o laser é bom, que isso é bom, eu uso todos os procedimentos no paciente para poder resolver o problema. Eu sou exagerada mesmo, adoro medicação. Podem criticar o que quiser criticar, mas eu acho que medicação ajuda e muito nessas situações. Eu quero encontrar... Oi, tá boa ideia? Sumida. Gente, o que eu quero dizer... Eu amo dar aula pra vocês. Eu adoro ver o crescimento de cada um de vocês. Eu adoro quando vocês mandam casos que eu vejo... Eu acho aquela boca linda, aquele nariz lindo. Eu babo quando eu vejo o crescimento de vocês, tá? E eu espero que com esse Masterclass eu venha trazer mais conhecimento, mais segurança pra vocês. Porque, assim, eu já passei muito por insegurança. Hoje eu me sinto muito mais segura, até quando acontece algum problema, eu me sinto muito mais segura em resolver. Eu não sei se eu nunca mais vou passar por um problema. Vira e mexe tem alguma coisa para me ajudar alguém a solucionar, ou eu resolver até problema meu mesmo. Mas eu acredito que, eu tenho certeza que se um dia eu tiver um problema, eu vou ter a quem pedir ajuda, a quem recorrer, e eu tenho certeza que as pessoas vão me ajudar. É lógico que eu vou recorrer para a pessoa certa, né? Claro. E eu fico muito feliz em vocês estarem aqui participando dessas lives, de eu conseguir dividir com vocês um pouco desse conhecimento. Não sei se eu consigo passar muita coisa por live, mas a intenção é que vocês captem cada vez mais um pouquinho que vocês captarem, vocês já consigam colocar em prática na clínica de vocês, já vou ficar um pouco feliz, tá? Oi, Bruna, tô na sua terra, viu?
Amanhã eu te vejo? Oi, Márcia. E aí, Márcia, como é que tá a harmonização? Beijinho pra vocês, viu? Muito, muito, muito obrigada de ter vocês aqui. Oi, tá boa, Neide? Gente, brigadão pela presença de vocês. Eu hoje entrei um pouco atrasada, desculpa, eu penei nesse Instagram, eu sou péssima. Quem me conhece sabe que eu sou péssima para essas coisas de internet. Tô tentando melhorar, vocês estão vendo, né? Tô até em live, gente, nunca fui disso. Mas enfim, isso tudo só pra deixar vocês um pouco mais antenados. Tá viva, né? E tá linda também, né? Pessoal, obrigada. Ó, semana que vem Masterclass. Eu ainda não resolvi com qual assunto eu vou começar falando no primeiro dia, mas Lucinete, todo mundo é inseguro quando começa. Eu também tive minhas inseguranças. Quem nunca teve, né? Mas o que seriam de nós sem nossas inseguranças? É o que faz a gente crescer. Não tem como. A gente cresce muito com essas inseguranças. Nos deixa mais seguras depois também. Obrigada, Ju. Sua tia tá bem? Vou usar a foto da sua tia na minha aula, tá? Na live não dá, mas na aula que eu tô montando. Aquele videozinho tirando o fio dela. Oi, Amanda. Gente, brigadão mais uma vez, tá? Não vou enrolar vocês aqui, não. Semana que vem quero vocês todos na live lá do Masterclass. Eu vou tentar ser mais detalhista em algumas situações para tentar passar o máximo possível para vocês, tá? Vou seguir alguns protocolos que me pediram para seguir e espero vocês lá. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos com algumas dicas que eu vou dar. Claro que vocês vão ter que investir. Estudo e também materiais. Ninguém salva a vida de ninguém em relação a intercorrências sem ter material em mãos, tá? Investimento, laser, ozônio e hialuronidase é muito barato para não ter no consultório. Deixa eu só ler essa perguntinha aqui. Saber que você sempre responde essas dúvidas ajudando a dar mais segurança. Graças a Deus, Lu. Obrigada, viu? Menina, faz logo jato nela. E sua bebezinha tá linda? Ela tava um fofurinho, a foto que você mandou pra mim. Ixi, eu vou ficar a noite toda conversando com vocês. Gente, brigadão. Foi ótimo ter vocês aqui. Tá bom, Amanda? Gente, a minha prima aí, gente. Gente, beijo, viu? Vou ficar aqui. Amanhã tem aula aqui em Montes Claros. Vai ser só dia de prática. Tô ansiosa pra chegar lá amanhã e passar um pouquinho do que eu sei aqui pros alunos e pros pacientes aqui da minha terrinha natal. Amo esse lugar. Beijo pra vocês. E, pessoal de Goiânia, início do mês, tá? Beijão, meninos. Tá bom, Mandinha? Ai, gente, já esqueci até como é que sai disso.